Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, amém? Mais uma vez eu tô aqui, né, para poder fazer a obra do Senhor, mesmo em pedaços, mas aqui estou. Porque muitas das vezes nós não conseguimos compreender o porquê, né? O porquê de tanta dor, o porquê de tantas coisas acontecendo na nossa vida. Mas hoje eu acordei pensando, a minha dor não se compara com a dor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele levou sobre si as dores maiores. Tudo aquilo que era pesado para nós, que nós não suportaria carregar, ele levou sobre si. Enquanto nós ainda carregamos dores, né? Mas às vezes pode ser pela nossa desobediência, por alguma cirurgia, né? Algo que pode ainda trazer dores dentro de nós, que, como dizem, né, que todas as pessoas que fizeram alguma cirurgia sempre vão sentir dor, né? É só virar o tempo, porque aonde foi o corte, aonde foi retirado algo, você vai sentir dor. E essa dor, enquanto você viver, você vai sentir dor. Isso aprendemos, né? A carregar a dor. Mas existe alguns tipos de dores que é aquela dor insuportável, né? É aquela dor que nós não conseguimos compreender porque sentimos. Que é aquela dor que nós recebemos de pessoas que poderia, né, ser mais fiéis. As pessoas que fossem fiéis, não somente a nós, mas também ao Senhor. Porque quando uma pessoa ela não é fiel a outra pessoa, ela não é fiel a Deus. Ela não tem fidelidade alguma com o reino dos céus. Ela é uma pessoa egoísta que anda segundo a sua própria carne, como ela só pensa nela, né? Ela não pensa no outro. Ela despreza os outros. Os outros para ela não é nada. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor me deu essa palavra. Eu estou com a palavra em Gênesis, né? Mas agora o Senhor está falando em Romanos. Talvez o Senhor vai querer falar conosco, né? Eu vou colocar eu também, porque muitas das vezes, né? A gente não sabe o que está passando, o que está acontecendo. E eu vou dizer para vocês, eu não sei disfarçar o que eu sinto, não. Sabe? Eu não sei. Não sei disfarçar o meu sentimento. Eu sou uma pessoa que sou transparente em tudo. E olha que é como se diz, né? Tem vezes que eu sou mais para Pedro do que para Paulo. Porque Pedro não era muito de levar desaforo, né? Eu também não sou muito, não. De maneira, aqui está em Romanos 8, no versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então eu disse que eu estava aqui também, né? Que é Romanos 8. E muitas das vezes nós acabamos levando muita coisa para a carne. Nós vivemos num tempo, eu tô gaguejando um pouco, tá? Eu preciso, às vezes,
como se diz, a carne está lutando com o espírito nesse momento. Porque eu tá no lugar do espírito. E eu não posso deixar. Então eu vou orar, porque eu não posso. É a Arabaçuia, mãe. Entregar a palavra sendo eu. Porque eu preciso do Senhor. Eu preciso que Ele venha acalentar e me trazer a paz que tanto eu necessito nesse momento. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus e do Teu Santo e Poderoso Espírito. Pai amado, querido e precioso, eu peço a Ti perdão pelos meus pecados, pelas minhas falácias. Perdoa-me, Senhor, se eu irei nesse momento. Perdoa, Senhor, por esse momento de ira. Que o Senhor venha tomar o seu lugar. Que o Senhor venha repreender todo o espírito de ira, todo o espírito da manipulação, da mentira e do engano. Senhor, que Tu sabes o quanto isso me tira do sério. Senhor, conhece-me como o Senhor conhece todo o meu ser, né? Eu ia falar com a palma da sua mão, mas não, o Senhor é que esquadrinha meu coração, meu pensamento, todo o meu sentimento. O Senhor sabe, o que me tira é esse sentimento de mentira, isso eu fico irada e é difícil de eu me recompor estando assim. Mas eu não posso parar a obra do Senhor e não pedir perdão a Ele e pedir para que esse espírito seja repreendido. Porque todos um dia vão se acertar com o Senhor. E quando eu disse que eu tô mais para Pedro, é porque você está na ira, no momento da tua ira. É no momento que você não aceita as injustiças. Você não aceita a injustiça que você vê, você não suporta, sabe? E você tem que passar por bobo, por boba. Porque quando o Senhor diz que a mulher tem que ser sábia, realmente a mulher sábia, ela edifica a casa. A tola joga fora. Mas até quando ser uma mulher sábia, né? E deixar de... Porque por mais que você seja sábia, você não vai ser uma... Tá acontecendo nada, não tô vendo nada, tá tudo bem. Desculpa, aí essa daí não sou eu não. Essa não sou eu. Se é algo que tá de errado, eu tenho que falar na hora, porque se passar, eu sou explosiva. Explosiva com algo que afeta a minha personalidade e principalmente do meu cotidiano, tá? Não é com pessoas, não é no cotidiano mesmo. É aquele tipo de pessoas que às vezes, eu falo, tem pessoas que gostam de manipular o mundo, né? Gosta de manipular um aqui, manipular o outro ali, vai manipulando e fazendo de o bom moço. A pior coisa que existe é pessoa que você não pode dizer uma palavra. Ai, por que você está me ofendendo? Por que você está me ofendendo? Peraí. Ninguém se sente ofendido se não carrega máscara, que não carrega uma capa fingindo ser o que não é. Uma pessoa que carrega um monte de... Porque o acusado, se você for perguntar para um ladrão, que você acabou de pegar ele no pulo roubando você, você viu, você enxergou ali, você viu. Porque isso já aconteceu comigo. De catar uma pessoa roubando e a pessoa jogar o dinheiro e falar assim, não, eu estava procurando um remédio. Você não tem foto, você não tem vídeo. Como é que você vai provar alguma coisa? Não tem como. Né? Então, é mais ou menos assim. A vida nossa é vida de engano para pessoas mentirosas, para as pessoas manipuladoras que vivem a vida tentando fingir, mentir, só que um dia a máscara cai e a verdade aparece.
Hoje nós precisamos muito que o Senhor venha resplandecer a luz dele no meio dessas trevas, para que todos venham aparecer. Porque quando você vê o que está por trás, você fala, não dá para acreditar. Como é que pode? Como pode? Pode que as pessoas ficam dando legalidade, mentindo e continuando uma vida normal, porque a palavra que o Senhor nos entrega vai nos falar sobre isso, que a pessoa, ela quer enganar a Deus, que ela quer mentir para o Senhor, que ela quer mentir para todos, mas ninguém engana a Deus. Por mais que o Senhor permite, eu falo assim, não é proteção, é permissão. É permissão do Senhor. Ele permite que a pessoa mau caráter continue vivendo por algum desígnio para a obra do Senhor. Como a palavra dele diz, que ele conhece cada um, todos os obreiros, né? Quem são? Os que fazem a obra. Que são pessoas que realmente, perante o Senhor, ele sabe quem é. Só que ele permite para que essas pessoas continuem trabalhando para o reino, para que o nome do Senhor seja glorificado, mesmo às vezes através do mentiroso. E o Senhor usa essas pessoas, para que elas mesmas, elas são envergonhadas, elas são, todo mundo sabe quem são, só elas que não reconhecem seu caráter, mas todo mundo sabe quem é cada pessoa, porque o Senhor não deixa. Ele não deixa que a pessoa cometa erros, pecados e fica escondido. De jeito algum. Tem a marca do seu pecado na testa. A pessoa carrega. Para onde ela for, ela carrega. Só que é incrível que nós vamos ver através dessa palavra que o Senhor, ele protege de uma maneira que ele impede que toquem. Porque se a pessoa tocar, vai ficar mais maldita ainda do que esse maldito. Por isso que é permissão. É permissão, é tudo que as pessoas fazem. Muitas das vezes nós olhamos para as pessoas e falamos assim, mas como é que pode uma pessoa dessa continuar andando, falando, e nós não vemos nada acontecer? Porque o Senhor não tem negócio com essas pessoas. Essas pessoas, inutilmente, elas vão fazer parte do reino. Inutilmente, elas não vão chegar no reino do Senhor, nos céus. Elas não vão, porque elas já têm a própria escolha. Elas mesmo se maldiçoam. Elas carregam a maldição sobre si. E ainda julgam, criticam, falam dos outros. Mas elas não olham para si próprias. Elas não olham o que elas carregam, uma marca. Que todos veem aonde ela passa, quem é ela. E enquanto ela fala, pessoas, a hora que ela sai, falam assim, você viu? Essa pessoa, como é que pode, né, agir desse jeito e não ter vergonha? Quantas pessoas nós vemos que é pessoas que cometem tantas abominações, né? Às vezes até pela língua, e todo mundo sabe. Só que não vê essa pessoa ser julgada, não vê essa pessoa condenada. Mas, para isso que existe, é para isso e por isso que existe o livre-arbítrio. Que cada um faça a sua escolha. Porque a escolha não depende do Senhor mudar o seu caráter. O seu caráter tem que mudar por si próprio. O seu caráter, ele é mudado por si próprio. Pelo seu livre arbítrio. Ai, desculpa. Fugiu a palavra. Eu já falei para vocês que eu tenho dificuldade para falar algumas coisas. Tem hora que não sai. Por mais que eu fale a palavra uma vez, às vezes eu não consigo na segunda, às vezes eu não consigo na terceira, às vezes eu não consigo nem na primeira, vai sair só na quarta, na quinta. E ali eu fico repetindo. E mesmo assim eu não gravo a palavra.
Porque se eu gravar a palavra, então sou eu, é minha carne. Mas se eu sou incapaz de conseguir pronunciar uma palavra, é porque é o Senhor através de mim. Amém? Eu vou para a palavra para vocês entenderem o que o Senhor está querendo dizer com esse início dessa live. O Senhor vai nos falar hoje em Gênesis 4, o nascimento de Caim e Abel. Vamos tomar uma aguinha? Porque eu já dei um espaldo, né, sobre a palavra, né? Eu dei um espaldo sobre o que a palavra seria. Então, o nascimento de Caim e Abel. Sorri, Nanabassuria, Galabassuria, Rai Calamassuria, Hanai, Regear Gamashu, Rabashu, Rabashu. Arabassuri, seja amarrado em nome de Jesus. Seja amarrado. Seja amarrado em nome do Senhor Jesus. Toda essa renca de demônio que carrega tu. Seja derrarabaço. Ia. Arabaço. Ia. Siar. Que me cachorro. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Que alabassuri aramanai. Por que um descrente está fazendo aqui? Incrível. As pessoas descrentes, elas buscam, né, o bisbilhotar do que elas não entendem, do que elas não ouvem, do que elas não acreditam. E fica aí. Ó. Senhor, repreende toda força contrária, principalmente aquela que está tentando. Olha. Sabe como que eu sei que tem algo muito carregado de inveja? É inveja. A inveja deixa, ó. A inveja faz a gente sentir tontura. A inveja faz os nossos olhos arderem, queimar. É invejoso. Tá aí do outro lado, né? Tá bisbilhotando, né? Não precisa sentir raiva. Simplesmente liberta-te. Liberta-te. Engraçado, né? É incrível. As pessoas não querem mudança. E elas têm o livre-arbítrio para poder se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas elas não recebem, elas não aceitam, mas elas invejam. Vai ficar aí? Então tá bom, eu vou continuar daqui, tá? Porque eu tô revestida, não tem problema não, pode ficar aí do outro lado. O nascimento de Caim e Abel. E conheceu Adão a Eva, sua mulher. É Gênesis 4, versículo 1. E ela concebeu e teve Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. No versículo 2. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. É incrível que deve ter passado um bom tempo, né? Porque ninguém tem um filho. É um máximo de 1 ano, né? Deve ter sido. E aconteceu, versículo 3, Gênesis 4, 3. Aconteceu, ao acabo dos dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas a sua gordura. E atentou ao Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim
e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado faz a porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Que o Senhor está falando da inveja que Caim carregava do seu irmão Abel. Cada um tinha uma produção, porque por mais que eles saíssem do Éden, né, nascesse fora do Éden, eles vê que eles já tomavam conta. Um já lavrava a terra, o outro já tinha criação de ovelhas, porque Caim, sendo lavrador da terra, ele teria os melhores, né? A melhor produção de alimento para oferecer. Porque o que seria os alimentos que Caim poderia oferecer ao Senhor? Ele poderia pegar e olhar os melhores, né? Ele poderia ter tirado o melhor que ele tinha na terra para oferecer ao Senhor, que é aquele que fruto produzidos perfeito, sem qualquer tipo de ou estragado, ou deformado, ou com alguma falha desse plantio. Mas ele pode ter escolhido o pior que ele tinha. Ele não olhou, ele deve ter pegado. Imagino eu que os piores, né, para que o Senhor viesse a rejeitar, enquanto Abel escolheu o melhor, entregou ao Senhor. Mas se for ver pela oferta, não é simplesmente o que um ofertou, o que o outro, é o coração de cada um. Porque o coração de Abel, ele era puro, ele tinha pureza, enquanto do outro tinha o que era de mal. Ele era invejoso, ele carregava tudo que a inveja para poder destruir e matar o próprio irmão. Porque nós vemos no versículo 8, na continuação, que quando o Senhor fala, né, antes que está no 6, e o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Então ele estava com ira, ele estava com raiva. E por que descaiu o teu semblante? Porque a pessoa que é invejosa, você observa de cara. É só você observar. É uma boca que dá uma entortada assim. É tipo, ai, que raiva. Ou tipo, sabe? Que é o olho que vem queimando. Se você estiver sentindo tontura, dor no olho, pode orar aí, porque você está coberto de inveja. E se bem fizeste, não haverá aceitação para ti. Então quer dizer, o Senhor que já está rejeitando, né? E se não fizeres bem, o pecado faz a porta para ti, e será o seu desejo, sobre ele dominarás. Quer dizer, o Senhor já disse aqui para ele que ele já estava, o desejo, no mínimo, ele deveria estar desejando a morte para Abel. E o Senhor fala para ele que venha o domínio sobre o que você está desejando, o que você está pensando, que seria dominado pela ira. Porque aquela ira de poder matar, né? Matar alguém. Eu posso até irar, gente, mas eu não fico assim, não. Eu não desejo a morte, não. Não desejo a morte para ninguém, não. Porque se o Senhor me chamou para entregar a vida, é vida que eu vou entregar. Eu não vou desejar a morte. Jamais. Só que eu quero que cada um vá para o seu canto, cada um vá para o seu lugar. Como se diz, da mesma maneira que o Senhor não matou Caim, mandou ele seguir, mas ele estava selado
pelo selo do sangue do seu próprio irmão, assim é o que eu desejo para cada pessoa, que ela vai continuar a vida dela para lá e eu para cá, que seja, porque quem gosta de pessoas invejosas? Quem quer ser invejado? Quem vai querer alguém que, em vez de querer construir algo, quer destruir o seu próximo? Porque o que mais nós vemos hoje é pessoas que sempre o Senhor nos fala, e isso ficou marcado na Bíblia e fica marcado sobre nós, que é os dons que Deus nos dá. Os invejosos, eles não invejam somente o que você carrega materialmente, é o que você tem, é a presença de Deus, que é a presença do Senhor, porque o Senhor às vezes dá mais para um e menos para o outro, porque o Senhor conhece o coração. O Senhor sabia que a oferta de Abel era uma oferta voluntária para que ele viesse receber a bênção de Deus, enquanto o outro estava fazendo ali só por fazer, por entrega, de qualquer maneira. É a mesma coisa. Vai fazer uma sopa ou vai fazer um alimento e coloca a casca do alho, da cebola, coloca tudo que é os pedaços podres, né? Você pega um legume que não tá muito bom, que você vê que tem ali um buraquinho, que tem alguma coisa ali, você pega, pica, não tá nem aí, coloca com casca e tudo, de qualquer maneira, mal lavado, é a mesma oferta. É o que você está colocando dentro do templo de alguém, ou o que você está colocando dentro do seu templo. E vamos para o versículo 8. E o primeiro homicídio. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Quantos homicídios está acontecendo e a pessoa finge que não é ela? Não, ó, eu vi, estava saindo, inventa mentira, uma história, e vai e continua mentindo. Porque o invejoso mata. O invejoso mata e esconde ainda o cadáver. É assim que o invejoso age. Ele simplesmente não pensa, ele mata. Com palavras, ele mata com atos, ele coloca o seu veneno para fora, mas aqui nós vemos que Caim fez exatamente o que o Senhor disse, que a ira dele o dominaria, e ele ia fazer o que a ira estava pedindo, que era matar o seu irmão por inveja. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Glória a Deus, aleluia. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo, vagabundo, serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que eu possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo, vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? E o Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden.
E conheceu Caim, a sua mulher, e a concebeu, e teve Enoque. Olha que incrível que vem depois dessa palavra. Olha como que Deus trabalha. A maneira que... Isso é algo que nós não notamos às vezes quando estamos lendo a Bíblia. O Senhor trabalha, tira do filho de um assassino, Enoque. É incrível que das piores pessoas o Senhor ainda consegue uma semente boa, um descendente bom. Porque nós ouve lá em Hebreus 11 falar dessa fé que Enoque teve em Deus. E é incrível que ele é filho de Caim, que matou o seu próprio irmão, e o Senhor o amaldiçoou. Então, mesmo todo maldito ainda gera bênção, hein? Com toda a maldição. Nós olhamos para Arabassuriá. Nós olhamos para essa palavra e vemos que ele não ficou livre, ele não foi perdoado. Ele não foi perdoado pelo que ele fez por Deus, mas ele prevaleceu vivo para gerar um descendente de Abel. E por mais que seja, é onde que nós vemos muito pouco o nome de Enoque, né? Nessas versões. É o que eu disse, gente. Para quem quer entender, vai ter que comprar livro de Enoque. Mas eu falo assim, olha, que a sabedoria divina de Deus, que ele faz que o mal se torne bem. Que mesmo uma pessoa amaldiçoada, ela geraria alguém que teria, e que Arabaçu Yamai, que carregaria a descendência de Abel. Só que depois nós vemos que através de Enoque nasce Noé. E por causa de um filho de Noé, continua um Arabaçuriá, recebe a maldição que é o cão, né? Que é cão, que é conhecido como cão. Nunca a nossa genealogia humana fala tanto como na própria palavra de Deus, da Bíblia. Porque aquilo que era maldito, alguém vai sair bendito. Do maldito nasce o bendito. Porque através do pecado de Adão e Eva, nasce Caim e Abel. Caim nasce dizendo o mal, carregando a semente do mal, enquanto Abel carregando a semente do bem. Mesmo Caim sendo um assassino, ele carrega a semente do bem para gerar Enoque. E Enoque gera Noé, que Noé, gerando seus filhos, um deles vai pecar contra o próprio pai, vai rir da sua nudez, em vez de cobri-la. Então, às vezes, nós olhamos e vemos que muitas das vezes, pequeno pecado se torna grande. Porque se rindo da nudez do pai, tem pessoas que riem de qualquer coisa, mas ali foi uma maldição que caiu sobre ele. A nossa vida e a nossa genealogia humana
vai carregar essa semente do bem e do mal. Mas como quebrar tudo isso? Jesus. Jesus quebra essas maldições. Porque Jesus foi o Salvador para todos. Jesus nascendo, ele foi o Cordeiro crucificado para que todos os que eram malditos se tornassem benditos, porque são pessoas pecadoras. São pessoas pecadoras que, como um cordeiro, e da mesma maneira, se nós formos olhar por um lado, cada etapa da palavra do Senhor nos conduz a algo diferenciado. Porque Abel, sendo tão bom, o Senhor permitiu, mesmo depois da oferta do Cordeiro Perfeito, ele foi assassinado. Deus não poderia ter impedido. Deus não poderia ter impedido a morte de Abel. Mas se nós olharmos para toda essa genealogia que vai gerando bonzinho, malzinho, pecador e pecadoras, e vai continuando até a vinda de Jesus Cristo, para que nós venha compreender o que é mal e o que é bom. Se nós conhecemos o mal, então o que nós devemos fazer? O bem. Mas quem carrega a semente do bem não pode fazer o mal. A semente do bem é aquela que mesmo na humilhação, ela se humilha, ela passa por todas as humilhações, perseguições, e mesmo assim ela não tem raiva, ela não tem ódio, ela não deseja o mal, ela não quer o mal, porque ela conhece a verdade, porque através dessa verdade ela sabe que tudo que ela fizer, ela é uma sementeira. E pela sua semente vai haver frutos melhores do que ela. Ela vai dar frutos e frutos e frutos bem melhores do que ela. Como o nosso Senhor Jesus, que nos deu o direito para que nós viesse escolher entre o bem e o mal. Se nós servimos a Cristo, nós devemos deixar o velho eu, o nosso eu, né, essa raiz maldita, e tentar nos tornar benditos. E como que eu vou fazer isso? Eu ia voltar na palavra lá em Romanos 12, deixando os pecados, deixando toda a corrupção carnal, você mudando o teu posicionamento, o teu jeito de agir, o teu jeito de ser. Por mais que você vai ser perseguido, por mais que você vai ser, como se diz, né? Às vezes, você vai acabar quase voltando o seu eu, que é como eu disse. Às vezes, você precisa conhecer a outra pessoa. Porque não adianta eu entrar na live com carinha de paisagem. Oi, tudo bom? E se eu tô carregando algo ruim dentro de mim? Se eu tô carregando dentro de mim uma semente má? Se eu tiver carregando dentro de mim algo ruim,
mas pode ter certeza que eu não seria capaz. Jamais de fazer uma obra carregando essa semente ruim dentro de mim. Pois todo momento que eu entro na presença do Senhor, eu entro para buscar a minha salvação. Mas eu sei que a minha salvação, ela depende de mim, sim. Mas ela depende também das pessoas que vão ouvir, que vão ser transformadas, que vão mudar e que realmente o Senhor não me escolheu em vão. O Senhor não me escolheu em vão. O Senhor sabe que eu sou língua solta. O Senhor sabe que eu tenho um coração bom. O Senhor sabe que mesmo eu posso irar por um momento, mas em 5 minutos eu já estou normal. Só que eu não vou matar, eu não vou fazer como Abel, porque eu amo as pessoas. Por mais que elas sejam as piores, eu posso até ficar com vontade, sabe? Dar uns cascudos. Eu posso ficar com vontade de dar uns cascudos, mas eu não consigo também. Isso não é meu. É que às vezes eu falo para Jesus, Senhor, como que o Senhor pode amar tanto todos os pecadores? Porque o Senhor ama demais. Porque eu vejo pelo que o Senhor faz dentro de mim. O Senhor muda meu sentimento. O Senhor muda meu pensamento. E por que o Senhor não faz isso com todos? Porque o Senhor pode fazer isso. Para todos. E com todos. Mas vocês têm que ter um coração de Abel. Vocês não podem ter o coração de Caim. Vocês têm que ter um coração de Abel. Vocês têm que entregar a sua vida na mão do Senhor, para que Ele seja a direção, para que vocês não venham perder tudo que vocês conquistam no reino dos céus. Muitas das vezes nós somos perseguidos por quê? Não porque nós somos pessoas que temos algo para oferecer para alguém. Porque se olhar para mim, eu vou dizer, eu não tenho nada para oferecer. Não tenho. Eu não tenho nada para oferecer a ninguém. Mas o Senhor tem. Ele tem para entregar a todos a salvação eterna. Para que Ele venha colocar o nome de cada um no livro da vida. Para que vocês venham ser salvos. E que vocês venham fazer parte desse testamento eterno. Um testamento que vocês vão viver eternamente. Mas para isso vocês vão ter que largar todas essas bagagens. As bagagens dessa terra, todas as contaminações, todas as maldições hereditárias. Vocês têm que ter conhecimento, vocês têm que buscar, vocês têm que orar, vocês têm que jejuar, vocês têm que perseverar. Vocês não podem descuidar, porque o inimigo, ele está ao redor, esperando um vacilo para roubar e para destruir a vida de vocês. O inimigo, ele está ao nosso redor, tentando um vacilo para que nós venha perder a nossa passagem eterna, né? Porque principalmente para que nós estejamos nesse testamento eterno da salvação. Mas muito de nós não entendemos isso, pois ninguém entrega dessa maneira. Eu hoje estou entregando dessa maneira
Eu falo, às vezes é preciso entender da ira. Às vezes é preciso você conhecer o desprezo. Às vezes você precisa passar por várias provações para você entender o que significa cada uma delas. Para que você compreenda e você consiga discernir que não vale a pena. Muitas das vezes não vale a pena você se autodestruir, porque fruto podre, ele apodrece sozinho. Vai chegar um dia que essas pessoas, elas vão estar sozinhas. Eu vou dizer algo, eu não sei como, né? Mas aconteceu na minha família Olha, eu não posso ofender, né? Eu posso contar o testemunho assim, mas eu não posso colocar, porque também não posso mexer com a vida emocional, né? Mas aconteceu na minha família. 2 pessoas da minha família foram destruídas por causa de uma tia e um tio. A minha tia, eu tinha 3 anos, mas eu lembro dela até hoje. Eu lembro dela. Eu lembro do barulho da calça jeans. Naquela época se dizia calça rancheira, acho que era. Eu não sei dizer muito bem. E essa minha tia, eu convivi, né? Eu era muito criança. Ela sofria, né? Ela sofria, como todas as mulheres. E ela deveria ter passado por alguma provação de dor, mas foi a escolha que ela teve. Senhor, me ajuda a colocar essa história de um jeito que eu não fale a profundidade, para mim não fazer ninguém sofrer pelo que eu vou dizer aqui. Então, essa tia, ela era casada, ela teve um marido, ela tinha um marido, e ela tinha 3 filhos com esse marido. 3. Eu não sei o porquê, mas ela acabou largando daquele marido e ela arrumou o outro. Eu não sei se o cara era, o que ele fazia, o que ele fazia, porque o primeiro marido tinha posses e esse deveria estar ali trabalhando, não sei. Essa parte eu não sei da história. Eu só sei dizer que a minha tia ela abandonou e foi morar com esse homem. Ali ela começou a padecer e pagar os seus pecados. Que isso vai servir para alguém, porque eu não tô trazendo lembrança de quando eu tinha 3 anos aqui, né, gente? Para contar para vocês, porque quando a minha avó faleceu eu estava com 12 anos para 13. Então eu não tenho muita história disso. E é o próprio Senhor que está fazendo eu voltar no tempo e lembrar do que eu vi. Não do que do que eu vi e do que eu ouvi. Estejam preparados. Ela foi morar com esse homem. Com ele ela teve 2 filhos. E nossa, eu ouvia dizer que ela apanhava. E era com aquele coisa lá, aquele arrebengue de bater em cavalo. Eu não sei do primeiro, mas eu sei do segundo que eu ouvia isso. E tinha um tio, e tinha uma prima. Que o meu tio casou com essa, não casou, foi morar com essa prima. Que até, né? Só que o que estava com a minha tia, que estragou, acho que com certeza deve ter estragado o casamento da minha tia, né? Estava com a mulher do meu tio. E a minha tia viu. A minha tia chegou em casa e tomou um veneno.
deixando órfão 5 crianças. O meu tio virou um alcoólatra, né? Porque ele ficou sabendo do acontecimento. A minha tia morreu. Até eu era muito pequena, e naquela época você entrava até dentro do necrotério, né? Cidade do interior, colocava o corpo lá em cima, família chegava, e foi a primeira vez que eu vi um corpo no necrotério. E eu falo assim, é algo muito triste, porque esse homem viveu a vida dele normal, né? Ele não pagou ali, mas a minha tia, o que se ela cometeu um adultério, ela pagou o preço do adultério que ela cometeu, né? Porque o salário de todo pecado é a morte, se não haver arrependimento, além do sofrimento que ela passou. E esse homem viveu, casou novamente, né? Porque ele já vinha de outros casamentos. Então ele já era um homem adúltero. E ele vinha esparramando. Eu falo assim, quando eu cheguei a presenciar o fim dele, ele viveu, mas não se arrependeu, né? Provavelmente não. Ele estava numa cama, que ele não achava ele não achava a enfermidade que ele tinha. Ele não achava a enfermidade. Os exames, vivia no médico, mas não dava. Ou se deu, os médicos ignoraram. E ele foi, como se diz, ficando muito, secando na cama. Morreu muito magro, pele e osso. Então, quer dizer, o porquê que eu estou dizendo isso? Assim é todos os pecadores. Se você não recebe Jesus para mudar a tua vida e transformar a sua vida, você vai continuar. Mas vai chegar um dia que a conta vai chegar. Um dia a conta chega. Porque ele não matou a minha tia, mas ele batia. Mas ela acabou tomando veneno e ela se matou, porque ela não aguentou. No mínimo, ela deve ter deixado algo muito bom para trás. E às vezes, as pessoas entram na ilusão de Satanás, que é como uma semente má, como a semente boa. Como o fruto da árvore que a serpente deu para Eva. Esse fruto, ele continua frutificando até hoje, que é o conhecimento do bem e do mal. Só que as pessoas, cada uma, vão para um lado. Umas são aquelas que vão para o bem e tem as outras que caminham para o mal, para a sua própria destruição. E o que é incrível de tudo isso? O que é vida? Vida terrena? Uma vida que acaba dentro de um túmulo? E sabe, né, para onde vai depois. Só que nós olhamos para a passagem da Bíblia e nós continuamos pregando e cometendo pecado. Né? Tem muitas pessoas que continuam cometendo pecado. Você comete pecado, irmã? Cometo. Sabe qual é o meu pior pecado? Eu não sei se é pecado, se é qualidade, né? Aí vai depender de cada um. Eu não falo que eu seja uma pessoa rinchosa, não. Eu não fico relinchando ou falando algo para ali na cabeça de alguém, não. Eu fico tentando convencer a pessoa a se arrepender do pecado. Às vezes, a pessoa me fala alguma coisa, eu falo assim, vamos ver na palavra de Deus, vamos orar para que ver o que Deus quer para você, para que todos os teus planos vá bem.
Só que você tem que se arrepender, você tem que mudar. Ah, aí vira, né? Como se diz, aí o inimigo flora. Quem é você para dizer isso para mim? Eu sou uma pecadora, né? Não praticante. Só que eu conheço os pecados. E eu conheço que muitas pessoas não prosperam, não vivem uma vida próspera, porque viver uma vida próspera são não somente do que você pode obter, mas de uma família abençoada, de uns filhos abençoados. Hoje nós não vemos isso. Mas quando as pessoas eram tementes a Deus, eram pessoas de bem, vivia, dava para ver seus filhos. Não era filhos, 1, 2, 3, era mais, né? Era uma vida, uma casa farta de filhos. E aquela mãezinha ali cuidando de toda a casa, aí vinha as filhas, ajudava, mamãezinha, papaizinho, e todos estavam em roda de uma mesa. Hoje não. Hoje o que nós vemos é vida totalmente, relacionamentos desiguais. São pessoas que escolheram estar junto no pecado. Se encontraram no pecado, como quem? Como Caim. Ele, depois de ter matado o irmão, não arrumou uma mulher. Ele não teve filho. Não, é assim que vai continuando. Você comete o pecado, mas você não para. Por mais que seja, ele não foi perdoado ali, ele foi amaldiçoado por Deus, para que ele continuasse. Porque o Senhor teria que nos ensinar o que é certo, o que é errado, que é pelos erros de cada um. Por isso que muitos de nós não entendemos nada do que a Bíblia nos fala e nos conta, a não ser pelo Espírito. Porque nós olhamos a passagem singela, pequena, porque já no versículo 18, já vai vir falar de 4, o Gênesis 4, 18 já vai vir falar de Enoque. Só que depois você vê, aí já vem em Gênesis 5, falando sobre a genealogia de Sete, que depois de tudo que aconteceu, Adão e Eva ainda tiveram mais esse filho com o nome de Sete. Porque, olha, tudo que nós vemos, esses erros, é para que nós não para que nós não venha cometer, né? Para que nós não venha andar nesse caminho dos perversos, daqueles que vão ser amaldiçoados. Porque de alguma maneira, talvez a pessoa possa até se arrepender. Mas se você se arrepende, porque aqui Caim tentou mentir. Ele tentou mentir para Deus, ele podia ter sido perdoado. Só que não, ele mentiu. Ele mentiu para Deus. Que ele não tinha ele não era como o guardador de Abel. Ele já tinha matado, já tinha escondido, já tinha enterrado o corpo. Por isso que ele foi amaldiçoado. O Senhor está em busca de pessoas que tenham um coração aquebrantado, para que venha ser perdoado e para que venha ser purificado. Mas muitas das pessoas não reconhecem que são pecadoras. Não reconhece o que é pecado. Acha que o pecado que ela pratica, Deus perdoa. Desculpa dizer. O pecado é perdoado a partir do momento que você abre a boca e pede perdão e você realmente não comete novamente. Porque aí o Senhor sabe que você está arrependido. Porque você só vai ser perdoado pelo teu arrependimento.
Se a pessoa erra, pede perdão, mas continua, ou tem outros que não, eu não me arrependo de nada que eu faço, não, eu faço porque eu gosto. Então, esse já está entregue. Ele sabe o caminho que ele vai, e mesmo assim ele acha que ele está servindo a Deus. Ele acha que ele está servindo a Deus, ou ela acha que está servindo a Deus, de qualquer maneira. Jesus é como se diz, né? Se alguém soubesse a dor da cruz, não carregava ela no pescoço, carregava ela nas costas. Porque a dor de Cristo foi dolorosa. Todo o tempo, todo o sofrimento de Jesus foi em dor. Não foi na leveza. Porque a cruz não se carrega pendurada, se carrega nas costas. Vai andando, carregando. Porque muitos de nós temos que carregar a nossa cruz e ninguém nos ajuda, não. Só Jesus. O que é carregar uma cruz? Carregar pessoas que não acrescentam em nada. Pessoas que não querem mudança. Pessoas que não mudam. Que acham que estão certas em tudo que faz. Porque encontra o prazer. Encontra prazer em tudo que faz. Porque elas acham que elas têm que suportar ali. Eu vou viver uma vida dessa? Primeiramente, para você se santificar, para você ser transformado, você tem que se arrepender do teu pecado. Cada pecado que você se arrepende e você não volta a cometer, você é transformado, é santificado, lavado pelo sangue do Cordeiro. Porque não adianta nada. Tá aí se purificando no sangue do Cordeiro e tá andando no pecado. O que adianta? Desculpa. Você tá tomando banho de porco. Tá tomando banho no sangue do porco. Porque aonde você tá se lambuzando cada vez mais no chiqueiro. Não tem correção, não tem transformação, não tem nada. A pessoa continua vivendo uma vida profana, uma vida cheia de pecado. Porque sabe que é algo que me impressiona? Que o Senhor me deu uma palavra domingo e eu fui pesquisá-la, né? Então, essa palavra, eu agora não estou lembrando ela. Ela fala sobre pessoas que tem relacionamento sexual casual. Então ela tem um encontro aqui e depois passa um tempo, ela tem outra pessoa. Aí tava ali e sobre a prostituição, né? A prostituição são pessoas que vendem, né? Que se prostituem com muitos parceiros vendendo seu próprio corpo, mas em tudo que você faz, como se diz, você passa uma vida inteira, você não casou, você teve muitos e muitos parceiros, mas é uma prostituição, é uma corrupção. Não adianta dizer não, eu não, você tem que se arrepender. Porque a fornicação é quando você namora e você tá tendo uma relação sexual. Só que dali a pouco você muda de pessoa, vai mudando de parceiro e vai continuando. Vai se tornando uma vida promíscua de perdição. E não adianta dizer, porque aí lá vem a lascívia. A lascívia toma tudo, né? Tudo que é pecado tá ali. Pesquisa lá. Que significa todas as concupiscências, lascívia, toda a corrupção que te corrompe, através de uma palavra que você acaba encontrando na Bíblia, sabe? Pessoas que vivem na vida procrastinando
a sua própria vida e falando mal da vida dos outros. Ela não encontra, ou às vezes ela finge que a dela está perfeita, mas ela está tentando mudar a vida do outro. Ela está tentando buscar salvação para o outro, mas se ela não está vivendo uma vida, ela está vivendo uma promiscuidade. As pessoas que são promíscuas, o Senhor fez eu lembrar que é pessoas que têm relacionamentos com parceiros e vai indo, né, até mais 1 ou 2 ou 3 e vai continuando. Isso aí é as pessoas que têm os elementos da promiscuidade e vai levando e carretando. Olha, falar de pecado, gente, é para pecador, com outros pecadores. E existe carretas e carretas cheias de pessoas na presença do Senhor. São são pessoas que estão no pecado e não admitem. Estão carretando e não, sabe, não se dobra, não permite, é um orgulho, sabe? É um orgulho vaidoso, como diz o Senhor, está dizendo para mim. É um orgulho vaidoso que não tem a capacidade de se humilhar na presença e pedir perdão, de chorar, de ser perdoado, de ser transformado. Não. Prefere viver com orgulho numa vida promíscua. E não adianta. Porque o garladão dessas pessoas não tem. Porque as mesmas pessoas, porque o garladão é para aquelas pessoas que converteram pessoas que realmente foram convertidas, abandonaram o pecado, abandonaram ser pecadoras. Mas uma pessoa que carreta e tem um garladão que, além dela ser corrompida, e ela corrompeu outras pessoas, porque é como se diz, você é o espelho para muitas pessoas. A vida que você leva, tudo que diz a respeito de você. Se você continua na mesma prática e pessoas vê, pode. Então você, em vez de levar pessoas para a salvação, você está levando as pessoas para a perdição. É onde que a pessoa, ela não entende que em vez dela salvar a vida, ela está matando. São os Caíns, que matam promessas, que mata chamado, que mata, sabe? Mata pela promiscuidade que carrega dentro de si e não abre mão. Além de estar destruído, ainda destrói várias pessoas. São esses seres abomináveis aos olhos do Senhor, porque vocês estão sendo malditos. Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor que está mandando entregar. Vocês estão sendo malditos na presença do Senhor. Porque em vez de vocês abençoar, vocês estão amaldiçoando. Tudo que recebeu, tudo que aprendeu. Porque não adianta pular o versículo, ler o capítulo inteiro. É a mesma coisa, eu vou escrever uma carta, eu escrevo só uma frase. O que essa frase significa? Não significa nada. Não significa nada. Porque aqui eu quero ver se eu pego, porque na minha Bíblia, essa Bíblia aqui, quando tem os versículos, ela mostra. Eu nem preciso marcar, ela já veio marcada. Eu não gosto muito, não. Eu vou em Romanos 8 mesmo. Porque aqui tá assim, ó. E, geralmente, o uso da palavra do Senhor é essa, né? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda
segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí? Tá andando segundo a carne ou segundo o Espírito? Né? Tá andando segundo a carne. Porque se estivesse andando segundo o Espírito, estava matando a carne. O que é matar a carne? É os prazeres. Tudo aquilo que todo o meu eu. O eu quero, eu gosto, eu faço. É o eu. Porque aqui vocês estão colocando essa frase no pecado. Estão cometendo. Porque vocês estão conseguindo deixar de viver uma vida sexualmente ativa em vez de santificação? Não. Não estão. Por isso que muitas pessoas perdem a salvação. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, o sangue o Espírito do Senhor, pelo sangue do Cordeiro, nos livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma a minha carne. Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Quer dizer, Jesus não praticou. Ah, mas ele era Deus. Eu sou homem. Eu sou homem. Para que a justiça da lei, eu estou no 8.4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é a morte. E a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade, e pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque vocês estão agradando a própria carne, teu próprio ser. Não está agradando o Senhor em nada. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Quer dizer que você vai viver, se você tem o Espírito de Deus, se você tem o Espírito de Cristo, você vai matar a sua carne e vai viver em Espírito. O que você vai viver? Pregando o que eu tô falando aqui, ó. Porque a sua carne, você não quer mais, você não se toca, você não olha para você com desejo. Você não sente desejo por ninguém, porque quando a palavra do Senhor diz que nós viveremos como os irmãos, sim, nós podemos viver como os irmãos, se nós estivermos em espírito, porque se nós estivermos na carne, nós vamos cobiçar a carne, nós não vamos andar no espírito. E muito dos espíritos, quando nós estamos em espírito, o que acontece? Você tem um coração de Cristo, você busca às vezes, tentar salvar pessoas que estão no pecado, para que essas pessoas venham a ser salvas. Porque quanto mais nós olhamos, né, para que o tempo está passando e muitas pessoas estão ficando, porque elas não aceitam, elas não ouvem, elas não acreditam e elas não buscam. Elas buscam no prazer momentâneo, aonde que elas vão acabar perdendo a salvação por bobeira.
São pessoas que não têm alimento e nem se alimenta. Porque por mais que alguém entregue a palavra que eu estou entregando aqui, tanto em Gênesis 4 como em Romanos 8, o que significa? Alguém tomou aí o alimento? Alguém se alimentou? Aí você se alimentou, então toma água. Purifica todo o teu ser. Purifica a tua mente, purifica teu coração, purifica teu corpo, para que você possa viver. Porque se eu ando com Cristo, eu não posso andar segundo a minha carne, porque a minha carne vai me levar para a perdição e o Espírito para a salvação. Então, o que eu penso? Quando fala-se das 10 virgens, aquelas que são prudentes, elas estão se guardando para o noivo. Elas estão se guardando, enquanto as imprudentes estão andando pelo mundo vagando, passeando, namorando, vivendo uma vida normal como todo mundo. Só que a hora que chegar o noivo, elas não vão ter azeite. E quem tiver o azeite, que são as prudentes, elas não vão poder passar do seu azeitinho para quem ficou vagando, para quem ficou passeando, para quem ficou namorando, para quem ficou andando despercebida pelo mundo. Porque elas não oraram, elas não vigiaram. As virgens imprudentes, elas não oraram, elas não vigiaram, elas não quiseram saber do compromisso com o noivo. Elas simplesmente quiseram curtir o prazer da carne. E elas vão achar o azeite para comprar? Claro que não, porque o azeite que Arabassuri Alamanai que vende são as vossas orações. São as vossas orações todos os dias, diária, para que vocês venham estar com a lamparina acesa. Para que vocês venham, Arabassuri Alamanai, estar com um estoque, não somente de azeite dentro da lamparina, mas também dentro da botija, ou dentro do jarro, dentro do vaso, que seja como tiver na versão da sua Bíblia. Mas que vocês venham estar em oração constante, em vigilância, porque o noivo vai voltar, porque mesmo assim todas elas dormiram à meia-noite, né? Elas dormiram e acordaram meia-noite. As prudentes foram com o noivo e as imprudentes ficaram. Então, o que vocês querem ser? As virgens prudentes ou as virgens imprudentes? O tempo não é para nós ficarmos andando despercebido. Não podemos. Nós devemos olhar para o Senhor todos os dias em oração. E mesmo se nós cometer algum erro, não tardar em pedir perdão e a misericórdia. Porque nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar. Nós não sabemos. Porque o tempo está se esgotando. Tudo que nós estamos vendo. Arabassuria. Sejam prudentes. Porque o Senhor vai dar basta. E não vai demorar. Quantas vidas estão indo embora? Que às vezes elas nunca tiveram noção do pecado, que às vezes por alguém ter ido ali, olha, só de ter feito uma fofoquinha ali, aquela pessoa ficou contaminada. E ela não sabe que ela estava contaminada, por causa de um espírito da fofoca. Então, que o Senhor venha fazer a separação para que nós venha caminhar com trigo. E que o joio seja tudo tirado do nosso caminho. Que todos os laços do passarinheiro, que todas as pedras de tropeço, que o Senhor tire e leve para longe. Porque se é para nós ser trigo, então que nós venha andar com trigo e não do lado do joio. Para que nós não venha sofrer esse jugo desigual, porque não está sendo fácil caminhar no meio do joio. Não tem como. São tudo pessoas que acham que conhecem a palavra do Senhor, pregam ela, mas não vivem ela. E acham que são os melhores.
Acha que são os top 10 do conhecimento da palavra. Se tivesse conhecimento, vivia, não pregava apenas. Porque apenas pregar é uma coisa, viver é outra. Quantas pessoas estão pregando a palavra e não estão vivendo? Quantas pessoas pregam e não vivem? Fala sobre o pecado, mas não abre mão dele. Quantas pessoas vivem numa vida promíscua e acha que está vivendo num paraíso, que Jesus vai voltar e vai estar junto com ele na glória? Desculpa te decepcionar. Vai não. Não vai não. Se não colocar a tua vida. O Senhor está mandando eu dizer, e eu vou dizer, né? Quero terminar a live, mas o Senhor mandando eu falar, eu falo mesmo. O Senhor está mandando dizer assim: Ezequias, você vai morrer. O Senhor está mandando eu dizer que, Ezequias, você vai morrer. Você vai morrer. Então, você que sabe exatamente que eu estou falando com você, que você conhece a verdade, né? Então, você vai morrer. Mas, se você orar e colocar a tua casa em ordem, né? Você coloca a tua casa em ordem aí, Ezequias. Coloca a tua casa em ordem, deixa tudo arrumado, porque vai morrer. E se você orar, o Senhor pode ter misericórdia e te acrescentar mais anos de vida. Mas o Senhor manda dizer, para que essa pessoa que eu estou dizendo aqui, ó, coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. O tempo seu está esgotado. Então, coloca a tua casa em ordem, pede o perdão, sabe? Começa a fazer uma reflexão de vida e começa em tudo que você se lembrar, peça perdão. Vai pedindo perdão, vai pedindo perdão. Vai pedindo perdão em nome de Jesus. Vai pedindo perdão em nome de Jesus. Vai pedindo perdão em nome de Jesus. Porque o Senhor não vai te acrescentar mais 15 anos. O Senhor está dizendo para você, coloca a sua casa, você, em ordem. Coloca todos os teus pecados perante Jesus. Porque você vai morrer. E que você não leve esse fardo enorme para a sepultura. E que você coloque todo ele no pé da cruz do Calvário. Você orando com sinceridade. Eu estou falando que o Senhor está mandando entregar, tá? Para você orar com sinceridade ao Senhor Jesus, se arrependendo de todos os teus pecados. Você vai pegar desde da tua mocidade e você vai lembrando e você vai pedindo pecado por cada um deles. Assim o Senhor mandou dizer aqui, tá? Porque eu não sei quem que é. Ele só fala, o Senhor só mandou dizer Ezequias. Que é para colocar a casa em ordem. Porque você vai morrer e se você morrer com os pecados não confessados, você vai para a morte eterna. Mas se você for, o Senhor vai te perdoar e pelo sangue do Cordeiro será salvo. Amém? Eu estou entregando, gente, do jeito que o Senhor me passa. Que não passe uma palavra sem ser do Senhor, porque se for minha, é o engano. Então eu não quero que seja o engano, porque eu não quero pagar preço e padecer, porque pelas minhas desobediências, às vezes, eu acabo passando por umas provaçãozinha, porque o Senhor nos dá direção para tudo, e às vezes, quando nós não queremos obedecer o Senhor da maneira que Ele quer, porque a obediência no Senhor é muito profunda, é algo muito de você ser disciplinado mesmo. Só que não tem como, sabe? Às vezes você não quer viver padecendo nesse mundo e você às vezes vê alguém e você acaba
né, desobedecendo, porque qual que é a desobediência? Se você sabe que a pessoa, ela não vive uma vida santificada com o Senhor, que o Senhor já te usou para pregar para ela. O Senhor já te usou, já entregou tudo. Só que a pessoa não muda. Só que mesmo assim, você fala com a pessoa, você não desfaz da pessoa, e isso acaba acarretando para mim que é alguma dor física. Por quê? Porque eu não estou obedecendo o Senhor. Eu estou indo contra a vontade dele. Então, muitas das vezes, vocês podem não entender e nem compreender o significado de um chamado. O isolamento é para isso. Mas eu peço todo dia, Senhor, perdoa, eu não vou conseguir. Porque eu não sou uma pessoa que gosta, eu nunca desfiz de ninguém e jamais vou desfazer. Porque isso faz parte da minha índole, de mim. Eu posso até me distanciar, mas eu nunca vou deixar de amar. Porque se Jesus ama todos os pecadores, quem sou eu para rejeitar alguém? Não é verdade? É assim que eu me sinto. Então, é nesse sentido, porque às vezes eu falo, vou pagar preço, e a pessoa não entende o porquê, deve estar em pecado. Não, não é em pecado. É simplesmente, é pecado, né? O Senhor está me chamando a atenção aqui. Eu estou pecando, mas eu estou pecando contra o Senhor. Porque sabe quando, para vocês entenderem, sabe quando o Senhor manda Abraão separar de Ló? Abraão teve que obedecer. Ló foi para um lado e Abraão para outro. Então, quer dizer, o Senhor fala isso para mim também. O Senhor também fala. Tem que ter separação. Tem que ter, sabe? Só que não é assim que eu consigo. Eu não consigo fazer isso. Porque o Senhor precisa me capacitar mais nessa parte. Mas eu acho que aí eu vou ficar... Eu não sei. Não é fácil. Eu só vou dizer isso para vocês. Não é fácil. Não é fácil. Porque por mais que Abraão provavelmente via Ló, o coração dele queimava. Porque quem criou Ló e quem, né, cuidou de Ló foi Abraão. Abraão amava aquele sobrinho, né, como um filho. E assim somos todos. Mas o significado do Abraão e de Ló não é família, é pessoas, qualquer pessoa que seja, que não caminhe na mesma fé, na mesma direção, o Senhor pode usar mais ou menos essa parte da Bíblia para dizer que é Ló, tá? Que a graça e a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, por nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com todos vocês, amém? Mais uma vez estou entregando a live e que o Senhor abençoe a vida de cada um, em tudo que vocês necessitar, mas que vocês colocam a vida de vocês no altar do Senhor. Coloca a vida de vocês, fala com Jesus, porque Jesus ouve cada um de vocês. O Senhor quer salvar, o Senhor quer salvar cada um, mas vocês têm que pedir perdão, vocês têm que entrar na presença, vocês têm que ter transformação, amém? Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.